Graça e paz, meus irmãos. Antes de mais nada, não estranhe, eu não estou com frio, eu estou tremendo, mas não é frio, é outra coisa. Depois você descobre. A mensagem que eu pretendo falar sobre aqui hoje é sobre a carta dos Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 até o capítulo 5, verso 2, para colocar aí na transmissão. Hoje vamos estudar um pouco, aprender um pouco sobre como deve ser a vida do crente. Isso parece curioso porque todo mundo aqui provavelmente é crente, e sendo assim todo mundo entende um pouco sobre esse tema, ou pelo menos pensa que entende. Calma, eu não estou dizendo que eu entendo mais que vocês, eu estou falando da palavra, sendo assim a palavra entende mais do que todos nós juntos. E aí, nisso, a gente vai entender um pouco sobre 3 pontos, 3 características que devem marcar a vida do cristão. E todas elas passam um pouco sobre a santificação. Ou seja, se tem um ponto central no sermão, é a santificação. Vamos dividir esse sermão nesses 3 pontos que eu já disse, e, para tanto, a gente pode começar pensando em Agostinho. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre Agostinho, teólogo, um dos pais da igreja, que viveu por volta do século III ao século IV, autor de muitos livros, inclusive esse aqui é a biografia dele, um livro não muito simples de ler, mas que traz verdades para todo crente. O que é que acontece nas confissões? Agostinho, como o nome diz, está bem agudo mesmo. Agostinho está falando sobre a sua vida. Ele narra desde antes da sua conversão até o momento em que ele realmente foi chamado pelo Senhor e transformado pelo Senhor. E o que é que acontece? Boa parte do livro, ele não era cristão. Ele escreveu, claro, depois da sua conversão, mas a maior parte da sua vida ele não era cristão. É tanto que talvez uma das frases mais famosas dele seja aquela tarde te amei, tarde demais te amei. Inclusive a gente vai falar dela mais para frente. Mas a sua vida foi marcada de grandes pecados, grandes quedas e grandes escândalos, assim. Isso soa um pouco contraditório, porque eu acabei de dizer que ele é um dos maiores teólogos, dos pais da igreja, uma pessoa que realmente marcou a teologia ao longo dos séculos. Mas vamos ler aqui um pedacinho do que ele conta na sua história. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Agostinho ele viveu em busca de prazeres, como todo homem comum, todo homem sem Cristo. E num desses episódios, ele conta que foi até o terreno de um dos seus vizinhos simplesmente para cometer um furto. Ele não era um rapaz pobre, ele não passava fome nem nada do tipo. Ele queria realmente furtar simplesmente pelo prazer do furto. E é isso que ele vai dizer aqui, né? Ele vai dizer assim: pois roubei algo que tinha, e tinha em abundância, e tinha muito melhor. Eu não pretendia gozar daquilo que eu procurava pelo roubo, mas do próprio roubo e do próprio pecado. Havia perto da nossa vinha uma pereira, carregada de frutos pouco convidativos, tanto pelo aspecto como pelo sabor. Para sacudi-la e espoliá-la, encaminhamos-nos adolescentes acelerados, noite adentro, porque por um hábito pernicioso ficávamos brincando na praça até tarde. E arrancamos dela uma grande quantidade de frutos, não para o nosso banquete, mas para jogá-los aos porcos. Ainda que tenhamos comido alguns, fizemos aquilo pelo prazer do proibido. Eis meu coração, Deus, eis o meu coração. De que tiveste piedade no fundo do abismo, eis o meu coração, que te diga agora o que eu buscava ao ser mal gratuitamente. E se havia outra causa da minha maldade, senão a própria maldade. A minha maldade era feia, mas eu amava perecer, amava a minha queda. Não aquilo pelo qual eu caía, mas pela própria queda eu a amava. Minha alma era torpe, e abandonei o teu baluarte para viver o extermínio, desejando não algo infame, mas desejando a própria infâmia. Um texto um tanto quanto pesado. Agostinho está falando assim que realmente ele amava o pecado, ele amava a maldade. E a gente só não tem coragem de dizer isso. E talvez a gente não tenha refletido sobre isso, mas a gente também já foi assim. A gente já viveu dessa forma. E é sobre isso que Efésios vai estar falando. Efésios, na verdade, é uma carta que Paulo escreveu sem ter ido previamente àquele local. Não foi ele o fundador em si, não foi através dele que o evangelho chegou naquele local. Mas vamos ler o texto. O texto de Efésios 4, do 17 até o capítulo 5, verso 2, que diz assim, todo mundo abriu, né? 4,17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis segundo o espírito do vosso revestimento, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora os versos do capítulo 5, os dois iniciais, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa estar iluminando o nosso entendimento, para que o que o Senhor quis passar àquele povo através desses escritos também seja aplicado ao nosso coração. Que possamos realmente estar atentos à Tua palavra, atentos ao que o Senhor quer nos transmitir, para que não vivamos mais como o velho homem que se corrompe, mas como o novo homem revestido segundo a Tua justiça e a Tua retidão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para que ninguém fique com uma visão tão negativa sobre Agostinho, eu vou ler só mais um pedaço aqui da história dele, para a gente tirar essa visão terrorista que ficou dele aqui, né? No capítulo 10, na verdade no livro 10, né? É um livro só que é dividido em 12 livros. E ele diz assim, na primeira confissão do livro 10, que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como eu sou conhecido, tu és a virtude da minha alma, entra nela e a captura, para que a tenhas e a possuas, sem mancha nem ruga. Tu és a minha esperança. Só até aqui mesmo. Olha a diferença do Agostinho que estava lá nos primeiros capítulos para o Agostinho que está no capítulo 10. Antes, aquele que tinha prazer em roubar, que tinha prazer realmente no pecado, não era nem no fruto, tanto que ele disse que ele jogou aos porcos lá com os amigos dele. Então agora ele diz que eu te conheça, o prazer dele é realmente conhecer ao Senhor, se dedicar ao Senhor. E aqui, se fosse parar por aqui, a gente já tem uma boa lição, né? Que nosso prazer também deve ser buscar o Senhor, conhecer ao Senhor todos os nossos dias. Mas vamos deixar um pouco Agostinho para lá, depois a gente escuta um pouco mais. Se tratando aqui da Epístola aos Efésios, acho que ninguém tem dúvida de que foi escrita realmente por Paulo, mas a gente precisa entender um pouco do contexto, né? Então vou voltar aqui para o começo, só para que a gente tenha uma pincelada mesmo no que estava acontecendo nesse período. A igreja de Éfeso, como eu já disse, não foi realmente plantada assim por Paulo. Paulo enviou seus colegas de trabalho, que eram provavelmente Priscila e Áquila. Acho que vocês já ouviram esses nomes, tem mais falando sobre ele em Atos, e também tem outras cartas de Paulo. Provavelmente foram eles os fundadores, eles que chegaram lá em missões e evangelizaram aquele povo, e daí surgiram as comunidades cristãs naquele local. Sendo assim, quando Paulo escreve a carta, aquela comunidade já tinha um certo tempo, e com certo tempo também tinham certos problemas. Não existia uma igreja perfeita que simplesmente fosse crescendo, crescendo, crescendo e nenhum pecado acontecesse. Aconteceram pecados, e por isso também a carta aos Efésios. Mas a maioria dos estudiosos acredita que a carta aos Efésios ela vem nos mostrar o que é a igreja, o que é a noiva de Cristo. E estou nessa linha também. O apóstolo ele mostrou nos 3 primeiros capítulos a parte teórica assim, de como é fundada a igreja. Ele mostra realmente assim, a igreja é pautada pela redenção, né? Ele vai falar, por exemplo, no primeiro capítulo, do verso 3 ao 6, ele fala sobre predestinação. Depois ele fala sobre redenção, do versículo 6 ao 10. Depois ele fala sobre a nossa herança em Cristo, ou seja, somos adotados e todos co-herdeiros com Cristo. Depois ele vai tratando assim no capítulo 2 e 3 sobre pontos essenciais da vida em igreja. E um dos que a gente vai mais ver, assim, se você pegar a epístola toda para ler em casa,
vai ser sobre a unidade. Ele vai falar sobre unidade diversas vezes. Por que ele fala sobre isso? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que estava com esse problema. Era uma rixa que acontecia ali entre os que já eram judeus, os que já tinham sido a vida inteira judeus, e os gentios, que tinham sido adotados quando o evangelho foi pregado aos gentios. E aí os judeus simplesmente se perguntavam, como é que esse povo que chegou agora tem os mesmos privilégios que eu? Eu nasci, eu fui circuncidado, eu guardei a lei todinha, e esse povo chegou agora há pouco e quer desfrutar da mesma coisa? E aí Paulo vai tratar essa questão, falando sobre a unidade em diversos pontos. Mas justamente sobre vida cristã, ou vida de igreja, afinal, igreja são pessoas e pessoas cristãs vivem uma vida cristã, ou deveriam viver, é um dos assuntos mais tratados nessa carta. E por isso vai ser o nosso tema de hoje, né? Se tiver que colocar assim no Spotify depois, fica como deve viver o crente, e a interrogação. Aí, justamente isso vai ser a pergunta que a gente pretende responder através das nossas 3 características principais aqui, que a gente pode ver dos versos 17 até o verso 24, que a vida cristã é marcada por uma santificação pessoal. Depois disso, dos versos 25 ao 29, a gente vai ver que a vida cristã é marcada por uma santificação interpessoal, aquilo que eu faço, que reverbera na minha comunidade, as pessoas que estão ao meu redor. E, por fim, do verso 30 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, nós vamos ver que a vida cristã é uma vida de imitação do Senhor. Então, se a gente parar para pensar assim, se eu perguntasse aqui, se fosse a EBD no caso, né, que pode fazer perguntas e todo mundo responde. Se eu perguntasse o que é a vida cristã, muitas coisas passariam na nossa cabeça, certamente. É vir para a igreja. É não fazer o que o mundo faz. É isso, é aquilo. A gente tem esse costume de resumir as coisas, de reduzir. Ou então, muitas vezes a gente faz assim, cristão pode fazer isso, cristão não pode fazer isso. A gente faz as coisas bem binárias, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Mas isso tem verdade, mas isso não é toda a verdade. O evangelho não se resume a eu posso fazer isso e não posso fazer isso. Se tornar cristão não é realmente seguir somente um código de conduta, é ter uma vida pautada pelo evangelho. E se a gente vive uma vida realmente baseada em código de conduta, se eu digo, crente não pode usar calça verde, só azul. Então, eu vou estar fazendo uma caricatura do que é realmente a vida cristã, não vou estar vivendo a vida cristã plena. E é sobre isso que Paulo vai tratar nessa primeira parte. Ele vai tratar sobre o caráter pessoal da vida cristã. Vamos ler juntos do verso 17 ao 24, que é justamente a primeira parte, e depois a gente começa de fato neles. Amém. Olha só que interessante, no verso 17, Paulo diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Isso soa um pouco engraçado. As outras coisas que ele falou não foram testificadas pelo Senhor, só essa agora que ele está falando, que realmente é uma coisa que o Senhor testifica, ou que tem validade no Senhor. Não. Todas as coisas que Paulo falou, na verdade, toda a Escritura é testificada pelo Senhor. Só que, quando Paulo diz isso, ele está querendo imprimir assim, uma ênfase mesmo, dizer, pessoal, preste atenção nisso. Isso aqui que eu vou falar é sobre vocês. E quando a gente tem em mente que o contexto era de gente que dizia assim, eu sou crente de verdade porque eu sou judeu. Eles não, eles são gregos, gentios. E chegaram agora, eles não são crentes não, crente sou eu. Então, quando ele vai dizer isso aqui e complementa dizendo, não mais andeis como andam gentios, ele está falando para todos. Ele não diz assim, gentios não andem mais como gentios. Ou então, judeus não andem mais como gentios. Ele está dizendo todos. E se isso aqui fosse a mensagem de Paulo, se fosse um culto e Paulo terminasse aqui, para aquele povo isso aqui já doía bastante, já tinha machucado bastante. Porque os gentios, eles tinham um modo de viver muito claro. Os gentios é o que a gente estuda normalmente nas escolas, que tinha aquela questão das relações homossexuais, que eles viviam em sexo antes do casamento. Era bem explícita a parte dos pecados dos gentios. Então, quando ele diz assim, não andem como gentios, ele está falando para toda aquela igreja, para todos os irmãos que ouviram os ensinamentos dessa carta, dizendo assim, não andem. Não é que eu estou falando só para quem andava, mas para todos. Não se comportem como esse povo se comporta. Ou seja, não se comportem como os ímpios. Isso já é uma mensagem bastante forte. Mas Paulo certamente aprofunda ainda mais. Ele complementa dizendo que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E isso, ele está mostrando que tudo que aqueles homens pensam, tudo que aqueles homens fazem, ou seja, que a mente deles é simplesmente fútil, é simplesmente vaidade. É uma vida realmente corrompida, uma mente totalmente afetada pelo pecado. E com isso, ele está mostrando que não adianta ninguém tentar elogiar alguma característica do homem ímpio, que não há nada no homem ímpio que seja digno de louvor realmente, mas que todos os pensamentos, que todas as ações deles, que tudo que maquinam na cabeça é realmente mal,
é realmente corrompido. E quando ele diz isso, ele deixa claro que o homem que tem como referência o mundo, que tem como referência o Deus do século, né, ele está vivendo realmente de forma perdida, é um homem ignorante. Ele vai dizer mais à frente isso, mas ele diz assim: obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Quando ele fala obscurecidos de entendimento, ele está deixando claro que, por mais que aqueles homens digam assim, vivemos na luz, somos todos filósofos, somos todos estudiosos, na verdade eles estão vivendo em trevas. Eles pensam que estão na luz, eles pensam que têm a mente clara. Religioso aqui é tudo burro, é tudo quadrado, eles vivem perdidos aí porque seguem as regras da religião, mas não é assim. Paulo está mostrando que quem anda em escuridão é justamente quem está distante disso. Isso deve entrar na nossa mente para que a gente não caia nessas redes das filosofias mundanas, do secularismo, que acredita que sim, a lei, a Bíblia está desatualizada, precisa de ajustes. Não. Nós temos esse livro como o nosso livro de vida. Tudo que a gente deve fazer e pensar deve estar pautado nas Escrituras. E Paulo está mostrando isso, que esses homens ele têm o entendimento obscurecido. E nós também já fomos esses homens. É importante salientar. Não é um povo específico, ele não está falando só sobre os gregos daquele tempo, mas sobre todo homem antes de Cristo. E aí, qual é a consequência disso? A consequência do homem que vive em escuridão. Ele está alheio à vida de Deus. E estar alheio à vida de Deus quer dizer que você está separado. Se você está separado da vida de Deus, automaticamente você está condenado. E ele está mostrando isso àqueles homens, aos gentios, aos judeus, a todos. Que todos os homens que estão alheios à vida de Deus, por causa da corrupção da sua mente, ou obscurecimento do entendimento, estão condenados. Então ele está mostrando que todo homem distante de Cristo está realmente perdido, fadado à condenação eterna. Então ele continua aprofundando cada vez mais, né? Não é uma mensagem leve de Paulo para esses irmãos, mas ele diz que esse é o antigo viver deles, né? Assim como também o nosso. Nós vivimos dessa forma, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por que isso? Por causa da ignorância em que vivem. Um detalhe aqui, ignorância não se trata, por exemplo, daquele irmão do campo que viveu a vida inteira na zona rural, o leigo. Não é esse sentido de ignorância. Mas a palavra original aqui é o sentido de bruto. Aquela pessoa realmente que está vivendo de modo irracional. Ela não pensa nos seus atos, é uma pessoa que não tem qualquer racionalidade. Inclusive, alguns estudiosos, talvez na Bíblia de vocês tenham algum comentário, falando sobre atos animalescos. São pessoas que realmente vivem como os animais, sem qualquer pudor, sem qualquer racionalidade. Então, Paulo diz isso, né, que eles vivem na ignorância pela dureza do seu coração. Quando a gente para pensar nesse termo aqui, dureza do seu coração, a gente entende que Paulo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, quando se diz que Deus endureceu o coração do faraó, em Êxodo 4:20. E eu não sei se vocês lembram a história de Êxodo, mas Moisés tentou por diversas vezes, foi lá, insistiu, liberta, deixa meu povo sair, deixa meu povo ir embora. Mas o coração do faraó estava endurecido. E é o mesmo termo que Paulo usa aqui. Então, os homens sem Deus, eles têm um coração endurecido. Note, a gente viu primeiro que eles têm uma mente escurecida, ou seja, uma mente corrompida. Mas eles também têm um coração corrompido, um coração endurecido. Um coração que não sente qualquer sensibilidade. Ele vai falar aí, né? Eles são insensíveis. Mas é um coração que está totalmente devasso, um coração distante do Senhor. E quando a gente para pensar que o coração, na maior parte da Bíblia, não está falando do órgão que pulsa e bombeia o sangue, está falando da sede do homem, da essência do homem, então ele está falando que a essência do homem é corrompida, é endurecida, é distante do Senhor. Logo, quando a gente escuta essa mensagem de Paulo, a gente está entendendo que ele está dizendo que o homem é revolta contra Deus. Não é que o homem tem uma revolta contra Deus, mas que ele é. O homem tem a sua mente corrompida, tem o seu coração corrompido, logo ele não tem como ter atos que amam a Deus. Se minha mente e meu coração odeiam a Deus, logo minhas mãos fazem atos de quem odeia a Deus. E é sobre isso que ele está falando. Ele está mostrando que esses homens eles estão completamente destituídos de Deus. Inclusive, vai mostrar, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Um detalhe para os insensíveis é que realmente são as pessoas que não têm qualquer sensibilidade espiritual. Não adianta você chegar lá e dizer, irmão, ame ao Senhor, assim sua vida você está se perdendo. É aquela pessoa que simplesmente diz, me deixa de falar besteira. Então, é esse o homem que Paulo está se referindo. Claro que não com esses termos, afinal, talvez na época o pessoal fosse bem mais rebuscado do que a gente hoje. Mas, eles são insensíveis, eles não têm qualquer sensibilidade à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E por isso, eles profanam o seu corpo.
E o que isso quer dizer? Eles vivem como se não tivessem alma. Eles vivem realmente só por prazeres do corpo. É isso aqui que me importa. Eu vou saciar a minha carne, eu vou saciar os meus desejos, porque eu vou viver e morrer e acabou. Então, essa era a vida desses homens. Coração endurecido, mente escurecida e atos completamente voltados para o corpo. Né? O que diz aí no verso 19, que se entregavam com dissolução. A ideia do dissolução aqui é justamente o homem que ele se esfarela, assim, ele se dissolve por seu pecado. Ele só ama o pecado e ele não está nem aí para o resto. Então, eles cometem, assim, toda sorte de impurezas. E com esse toda sorte de impurezas, para aqueles irmãos do tempo dessa carta, fazia total sentido. Eles sabiam exatamente de quais pecados Paulo estava falando, que inclusive eu já mencionei, talvez as relações homossexuais, talvez as relações explícitas, assim, totalmente com fornicação, com cultos idolátricos envolvendo bebidas e relações imorais, enfim. Os gentios, eles realmente viviam dessa forma. E aí vem a virada do texto, né? O texto vem só mostrando aspectos negativos, mostrando o quanto o homem é mau, o quanto o homem está distante de Deus. E a partir do verso 20, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O interessante dessa frase é que ele não diz, mas não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo, como se Cristo fosse uma matéria que a gente estudasse. Mas ele diz, a Cristo. É um aspecto pessoal. É como se cada um de nós pudesse simplesmente aprender de Cristo, sobre Cristo na prática, não sobre Cristo porque eu ouvi sobre Cristo, mas porque Cristo nos ensina. E esse não é o nosso Cristo, ele está vivo e ensina a todo homem que dele se propõe a ouvir. Quando a gente passa a ter uma vida cristã, quando a gente passa a viver a vida comum de um crente, a gente escuta a voz do Senhor. Não no sentido assim místico, que realmente Jesus falou ao meu ouvido. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas que o normal é, você passa a perceber o que seus atos estão fazendo de acordo com a vida de Cristo, de acordo com o Evangelho, e o que vai contra o Evangelho. Então, quando ele puxa essa ideia de, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, ele está mostrando que, diferente de tudo isso que já foi citado, Cristo é um caminho oposto. E aí ele é mais pesado ainda, né? E diz, se é que de fato vocês o têm ouvido e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. E aí ele passa para os termos principais, né, dessa primeira parte, dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o engano, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. São 3 palavras-chave. Ele mostra, vos despojeis, vos renoveis e vos revistais. A ideia aqui é realmente de um homem tirando as suas vestes, tirando as suas roupas. Então ele está mostrando que roupa era essa que você usava, que roupa era essa que nós usávamos. A roupa do homem corrompido. Ele mostra os atos desse homem com essa primeira roupa, né? O homem totalmente caído, totalmente devasso, que só se importava com sua carne e não com seu espírito e não com sua alma. E aí ele diz, tira essa roupa do homem corrompido, do que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, um homem que pratica a maldade, que vive a maldade. Tire essa roupa. E aí você é lavado, você é renovado no espírito do vosso entendimento. E que espírito é esse? Todos nós sabemos do que Paulo está falando. É sobre a renovação que só vem pelo sacrifício de Cristo, em que ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário e compra os seus e resgata os seus. É isso que ele está falando, que devemos ser renovados por Cristo, devemos ser renovados pelo Santo Espírito que nos é dado como um selo, que ficará conosco até a consumação dos séculos. E depois que fomos lavados por esse Espírito, lavados pelo sangue de Cristo, devemos vestir as novas roupas. Perceba a ideia, você tira a roupa podre, a roupa que estava imunda de sangue, imunda do pecado, Cristo te dá um banho com seu próprio sangue, te limpando do pecado, e agora você veste a nova roupa do homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é o homem criado segundo Deus? O homem que Adão deveria ter sido. O homem lá do Éden, que não tinha pecado, o homem que não vive na maldade. A gente não vê que Adão viveu em maldade desde o momento em que Deus o criou. Não. O homem criado segundo Deus é o que vive realmente em justiça e retidão. É o homem que Cristo foi, que viveu em retidão perfeita e justiça perfeita. É claro que nós não vamos conseguir viver em total justiça e total retidão em vida. Mas isso não quer dizer que a gente está livre de viver como se pudéssemos. Nós temos que nos esforçar, nos empenhar todos os dias para viver dessa forma. Essa deve ser a vida cristã. E assim a gente já vai respondendo aquela pergunta que foi feita no início. Mas vamos perceber um contraste aqui. Olha só o que o texto vai dizer. Enquanto o velho homem anda na vaidade dos pensamentos, né, que a gente leu no verso 17, o novo homem
ele vive justamente aprendendo de Cristo. Então, tem a sua mente, o seu ego como referência, é a vaidade dos meus próprios pensamentos. Mas o novo homem, ele aprende de Cristo. Enquanto o velho homem é obscuro na mente, o novo homem ele é iluminado por Cristo. Ele vive na luz, como Olaci falou aqui, que Cristo é a luz que deve iluminar a nossa mente. Então, o novo homem ele é realmente iluminado por Cristo, e não pelo que ele pensa, pelo que ele acha, pelo que lhe dá prazer. Enquanto o velho homem ele se reveste com avidez para cometer toda sorte de impurezas, o que é que o novo homem busca? Ele busca o padrão perdido lá do Éden. Ele busca viver em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, com que homem será que temos parecido? Com que só pensa em si mesmo e busca saciar os seus prazeres? Ou com o homem que é realmente iluminado por Cristo, que tem a mente de Cristo? Passemos para uma pequena ilustração para que nós possamos perceber um pouco mais sobre essa realidade. Você lembra que eu falei sobre Agostinho, agora há pouco? E eu disse que ele realmente deixou explícito no seu livro toda a sua sorte de pecados, diversos pecados, inclusive muitos que eu não citei, bem escandalosos. Assim, ele vai dizer no livro que não há nada melhor do que amar e ser amado. Essa frase se dita assim, de Eric comprar Raquel, parece uma coisa bonita. Você, não há nada melhor do que amar e ser amado. Mas quando Agostinho fala isso, ele está na sua faixa dos seus 16, 17 anos e, sabe, o termo passou o rodo na nossa linguagem aqui. Ele aproveitou com todas as mulheres que ele pôde e conseguiu. Então, a vida dele estava sendo realmente a vida desse homem aqui, que busca os prazeres da carne, que busca saciar a sua carne. Mas eu não sou muito diferente de Agostinho, provavelmente você também não. Nós também tivemos um passado obscuro que talvez não tivéssemos a coragem que ele teve de escrever um livro e dizer, olha, essa aqui foi minha vida antes de Cristo, para que outras pessoas vissem, se identificassem e buscassem viver como Cristo. Eu acho que nós não teríamos essa coragem de deixar tão públicos os nossos pecados. E talvez não precisemos, mas que a gente sempre lembre o velho homem que a gente teve, a vida que a gente viveu antes de Cristo, para que a gente não volte mais para lá. Agostinho ele escreve as suas confissões justamente por isso. Ele lembra de tudo que ele viveu, dos passados que ele cometeu, das mulheres que ele usou, dos crimes que ele cometeu, para poder dizer, Senhor, tarde demais eu te amei. Se eu soubesse que era tão bom te amado antes, se eu pudesse viver mais para o Senhor, eu teria vivido mais. E olha que isso, ele se tornou um dos maiores teólogos de todos os tempos. A maioria de nós aqui vai morrer simplesmente como uma pessoa comum. Agostinho viveu como um profundo pecador e como um profundo teólogo. Mas, em tudo, Cristo foi evidenciado, e assim também deve ser na nossa vida. Se fomos tão grandes pecadores, tão grande é o recurso que Cristo tem para nos libertar do lamaçal do pecado. E por isso devemos realmente abandonar o velho homem e buscar viver renovados, que ele diz, renovados no espírito e revestidos do novo homem. Passando para um pequeno resumo, para que a gente possa finalizar esse primeiro ponto, a gente tem que entender que a vida cristã ela não é simplesmente uma lista de posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Não é somente código de conduta, nem usos e costumes, mas é realmente esse processo contínuo de todos os dias, eu olhar para a roupa que eu vestia, para os pecados que eu cometia, e agora dizer, graças ao Senhor que me limpou, graças ao Senhor que me libertou, e agora vestir novas roupas, roupas limpas, que Ele mesmo nos dá. Não há mérito nosso aqui, não fui eu que rasguei as minhas roupas do pecado e tirei, mas foi Ele que morreu para me dar novas roupas. Então que a gente lembre sempre disso, para que a nossa vida cristã seja de santificação contínua. E aí, uma pequena aplicação, um pequeno adendo aqui, existe uma música muito boa, que eu não sei se é do conhecimento de todos, mas da banda Resgate, que diz assim, entre duas cruzes brilha a luz das luzes, e eu só quero ver o que ela iluminar. A cena que ele está narrando é justamente de Cristo, pendurado no madeiro, ao lado dos dois criminosos. E ali entre os dois criminosos estava a luz das luzes. E esse deve ser o nosso desejo. Eu desejo ver o que Cristo iluminar, ou seja, eu quero ver o mundo, eu quero ver a mim mesmo pela luz de Cristo. Porque quando eu vejo a luz de Cristo, eu vejo que eu sou tão pequeno, que eu sou tão pecador, e vejo o mundo ao meu redor, vejo que tudo é trevas, mas que através de Cristo tudo pode ser redimido. E lá na cruz, os dois pecadores que estavam ao lado dele, sendo ele não pecador, estando lá injustamente, tiveram atitudes diferentes. Um deles disse, esse aí não merecia estar aqui. E o outro, vocês sabem, ficou revoltado e não se arrependeu de forma alguma. Mas, com qual deles a gente tem parecido? A gente reconhece a nossa pecaminosidade e olha para a luz de Cristo, ou a gente vive simplesmente largado aos nossos prazeres, aos nossos pecados? Nós temos oportunidades, dia após dia,
Se a gente acorda, se a gente realmente desfruta de um novo dia, é a misericórdia do Senhor. E se é a misericórdia do Senhor, por isso já temos que agradecer. Nós temos que viver empenhados todos os dias para refletir ao mundo a luz de Cristo. O mundo pensa que vai encontrar na ciência, nos livros, nos prazeres, nas modas por aí, a luz que vai iluminar todas as coisas. Mas a gente sabe de onde vem a verdadeira luz, e é essa luz, essa cruz, que a gente tem que anunciar aos homens. A gente tem que mostrar ao mundo realmente que eles vivem na escuridão. Não de forma agressiva, não temos que sair por aí batendo nas pessoas dizendo que vocês estão errados, mas mostrando realmente como Cristo faria o que ele fez, quem ele é. Nosso dever é esse, nosso desejo deve ser esse. Assim como fomos iluminados, e isso é graça, transmitir essa graça aos homens que estão ao nosso redor. E isso já marca a santidade, a santificação que acontece dentro de nós. Esse era o primeiro ponto, a santificação do crente, né? A santificação pessoal. Logo passamos para o segundo ponto, que é a santificação interpessoal, a santificação que começa em mim e passa para os que estão ao meu redor. Se Paulo já tinha tratado de forma bem pesada, né, aqui, esses primeiros pontos aqui com os irmãos da igreja de Éfeso, agora dos versos 25 até o verso 29, ele vai tratar de coisas relacionais. Vejam só, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso é um ponto essencial da vida cristã. Note que todos os pontos que ele criticou e que ele indicou a forma certa de viver dizem respeito a uma pessoa, a outra pessoa no caso. Se eu minto, eu não estou mentindo só para mim, eu estou mentindo para outra pessoa. Se eu roubo, eu estou afetando tanto a outra pessoa como a mim. Então é nessa lógica que ele vai falar dessas 4 ações, né? Ele fala da mentira, fala do roubo, fala da ira e fala de palavras torpes, do nosso linguajar. E linguajar, certamente, é uma forma de me relacionar com outras pessoas. E aí a gente pode pensar no seguinte: se eu penso que santificação é uma coisa que só acontece dentro de mim e não ligo para os que estão ao meu redor, eu estou vivendo um evangelho distorcido, uma visão bem turva do que é o verdadeiro evangelho. Cristo nos chama para viver em comunidade, para viver uns com os outros. Como eu já disse no começo, a carta aos Efésios é uma carta que vai explicar muito sobre a igreja. E, inclusive, eu falei que um ponto principal é a unidade, principalmente porque eles estavam vivendo aquela rixa de gentios e judeus. Mas, se a gente entende que temos que viver em unidade, temos que amar o próximo, como Cristo deixou claro, e temos que lembrar desse uns aos outros, que Paulo diz o tempo todo, nós certamente vamos entender que santificação não é uma coisa que acontece só dentro de mim, mas que acontece dentro de mim e eu transmito aos outros. Por isso ele diz, para cada um abandonar a mentira, né? Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. João Calvino e um homem chamado Vaughan Curtis, quando escrevem seus comentários a carta aos Efésios, eles dizem assim, que a mentira que ele está falando aqui não é realmente a mentira que a gente é tradicionalmente acostumado a ouvir. Tipo, você pergunta, foi você que fez isso? Você diz, não, sendo que foi. Não é dessa mentira que ele está falando apenas, mas de toda sorte de distorções, toda sorte de trapaças, enganos e hipocrisias. E isso tem muito sentido, porque quando a gente lê no Decálogo, nos 10 mandamentos, que não darás falso testemunho, você está proibido de mentir, você está proibido de usar de trapaças, você está proibido de cometer toda sorte de hipocrisia. Então, o que Paulo está falando aqui é apoiado também pelos 10 mandamentos. Então, o homem deve abandonar a mentira, primeiro porque é pecado, mas porque somos membros uns dos outros. Aqui a imagem é realmente de um corpo, como eu já disse várias vezes. Ele está falando sobre como se forma a igreja, como vive a igreja. E a analogia mais comum da Bíblia, além de noiva, que a gente vê muito, que a igreja é a noiva do Senhor, mas é que a igreja é um corpo. E sendo um corpo, a gente pode pensar na frase de João Crisóstomo, também um pai da igreja, um dos primeiros teólogos. Ele diz assim, se o olho vê uma serpente, ele vai enganar o pé e dizer que não viu? Ou então, se a língua sentir um gosto amargo, ela vai enganar o estômago e fingir que não sentiu? Se um corpo faz essas coisas, ele é um corpo doente, é um corpo anormal. Isso se aplica a nós. Ele também estava comentando esse texto.
E isso se aplica a nós. A gente não deve mentir uns aos outros e buscar o mal para cada um. Não faz sentido. Um corpo não se sabota. Um corpo não vive prejudicando o próprio corpo. O meu pé não chuta o outro pé. A gente não deve viver realmente de forma tão maldosa, porque somos membros uns dos outros. E por que somos membros uns dos outros? Porque fomos unidos por Cristo. Então, eu não tenho que... É como a gente cantou na música de hoje. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais que os outros. Me ensine a ver quem sou. Eu tenho que olhar para os outros e saber que o que nos une, por mais que eu seja pós-doutor e não sei o que lá, e eu sou analfabeto, o que nos une não é nossa inteligência ou nossas práticas, mas Cristo. Então, eu tenho que olhar para o irmão que está ao meu redor, que está ao meu lado, e pensar que ele também foi salvo por Cristo. Ele também é unido e faz parte do mesmo corpo que eu, que quando Cristo nos chamar, vai sentar à mesma mesa que eu e desfrutar do mesmo banquete com o rei. Não temos vantagem uns sobre os outros, mas somos corpo, temos funções diferentes, temos cada um dons diferentes, mas fazemos parte da mesma família. Fomos adotados pelo mesmo Pai. Então, não mintamos uns aos outros, ou seja, falemos a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí, é interessante a gente pensar que o homem sem Cristo, ele pode até tentar assim, dizer, eu não vou mais mentir, vou viver sem mentira na minha vida. Só que ele não consegue. A única forma de um homem ser transformado, a única forma de um homem abandonar suas práticas pecaminosas de verdade é por Cristo. Então, o homem comum que passasse na porta da igreja e ouvisse esse sermão aqui sendo pregado por Paulo, ele ia dizer, vou tentar fazer isso, mas ele ia estar certamente fracassando. Porque sem Cristo não conseguimos abandonar a mentira, sem Cristo não conseguimos abandonar a ira. Nada disso acontece se não houver uma intervenção divina realmente. E aí a gente passa para a segunda exortação de Paulo àquele povo, né? Ele fala sobre a ira. Logo, se ele fala sobre a ira, entendemos que o apelo dele é que os irmãos vivam em paz. Se ele apelou para que abandonassem a mentira, agora ele diz, não mintam, vivam em verdade. Se ele diz, não vivam em ira, vivam em paz. E aí a gente pode entender que ele diz, irai-vos e não pequeis. Aqui ele não diz, não se irem de forma alguma. Embora no verso 31, a gente fale assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira. Fica parecendo contraditório, né? Primeiro ele diz, irai-vos e não pequeis, e depois ele diz, longe de vós toda ira. A gente tem que fazer uma distinção aqui desses dois termos usados para ira, porque o segundo, ira, é uma ira realmente pecaminosa, uma ira maldosa, uma ira que é sem qualquer causa, sem justificativa. A primeira ira é a ira santa, aquela ira justa. Por exemplo, Moisés, quando desceu com as tábuas da lei e viu o povo adorando lá os bezerros de ouro, Moisés ficou irado e disse, Senhor, não dá não, esse pessoal aqui está me testando. Ou então, simplesmente, quando Jesus chega no templo e vê os cambistas e vira as mesas, Jesus ali não estava fazendo aquilo com paz no coração, ele estava irado, mas era uma ira justa. E essa deve ser a nossa ira. Por exemplo, eu vejo um homem empurrando uma senhora, eu vou ficar irado com um negócio desse, e se eu não ficar, talvez o monstro seja eu. Mas a nossa ira não deve conter pecado. Eu tenho que ter a minha ira, mas ela não deve ser acompanhada de pecado. Como assim? A minha ira não deve perdurar no meu coração, para que ela não seja tornada em amargura, tornada em ressentimento, tornada em pecado. Porque certamente, se ela se tornar em pecado, o diabo fará uso disso no nosso coração. E falando disso, de que o diabo pode usar isso, a gente vê um exemplo muito claro lá em Gênesis, quando Caim matou seu irmão. O primeiro assassinato. Foi justamente por ira acumulada. Ele deixava aquilo rancoroso no coração, amargurado no coração, até o ponto que ele simplesmente consumou o desejo da sua ira. E isso também pode acontecer conosco. Ali, Caim não é um super maldoso, diferente de todos nós. A gente também, se viver em ira o tempo todo, certamente vamos dar muito lugar ao diabo, que é justamente o verso 27, né? Irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se vivemos em ira, vamos dar lugar ao diabo uma hora ou outra. A gente tem que fugir dessa situação. E como é que ele diz para a gente fugir disso, né? Não se põe o sol sobre vossa ira. Aqui não é literal, ficou de noite e agora esgotou minha ira, não estou mais irado. Não é disso que ele está falando. Aqui é uma referência ao Salmo 4, verso 4. Vou ler aqui que diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ou seja, em outras palavras, o quanto antes resolva a situação. O quanto antes você busque a paz com a pessoa que te causou ira. Busque paz com a pessoa que você feriu ou que feriu você. Ou seja, que o dia da nossa ira seja também o dia
do perdão, que o dia da nossa ira também seja o dia da reconciliação. E só assim a nossa ira não vai se tornar em pecado. Porque certamente se eu ficar maquinando, se eu ficar angustiado com aquilo, amargurado, vai se tornar em pecado. E aí Paulo passa para o terceiro argumento, a terceira exortação dele, que talvez seja um dos mais fáceis de perceber que não dá certo sem Cristo. No verso 28, só 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como é que um homem que furtava, você vai chegar para ele e dizer assim: olha, não rouba não, vai trabalhar? E o cara vai dizer: tá bom, vou lá. Isso é bem utópico. Somente por Cristo, somente por uma transformação de despojar-se do velho homem, renovar-se no Espírito de Deus e revestir-se com o novo homem, isso é possível. Paulo aqui está falando não realmente só sobre o ladrão. Aqui não se aplica somente a um homem que realmente chega armado e me dá o celular. Não funciona assim. Ele está mostrando isso aqui sobre qualquer homem preguiçoso, homem que busca com facilidade, com ganância, com cobiça, passando a perna nas pessoas conseguir alguma coisa. Ele está dizendo: você que usa de má fé, ou se a gente puder facilitar ainda mais, você que é desonesto, seja honesto. Não vive em desonestidade. Você que era cobiçoso, avarento, preguiçoso, agora mude isso tudo e trabalhe com as suas próprias mãos. Não viva mais se escorando ou tomando vantagem das pessoas, mas trabalhe. E para que trabalhe? Para você viver bem e viver em paz? Não, mas para atender aos necessitados. Então, o Evangelho ele é totalmente modificador da vida dos homens. Ele não diz: aquele que roubava agora trabalhe para poder conseguir o que roubava antes. Não é assim. Você que roubava, trabalhe para se sustentar e sustentar os que estão ao seu redor. O Evangelho ele não quer equilibrar as coisas, ele quer mudar totalmente para o padrão perdido lá no Éden. Nós temos que viver dessa forma. Temos que entender que aqui Paulo não está falando só sobre pessoas distantes. Aqui não é um texto distante que não se aplica ao nosso cotidiano. É também sobre o nosso cotidiano. Quando a gente passa um preço errado, quando a gente tem um lucro exagerado, quando a gente faz alguma coisa enganando alguém, a gente está agindo assim. A gente está vivendo como o velho homem. A gente tem que viver como um homem transformado e renovado no Senhor. E por isso que eu disse que esse é o mais fácil de perceber que não dá certo sem Cristo. Porque sem Cristo a gente não vai deixar claro: eu estou roubando vocês aí, eu estou passando a perna e vocês nem sabem. Não funciona assim. Sem Cristo o homem realmente ele vai ser avarento, ele vai ser preguiçoso, vai ser um criminoso. E com Cristo nós temos essa esperança de mudar. Certamente esse texto pesa mais assim para os irmãos que têm mais condições. Mas isso aqui também vale para aquele que é mais humilde, que é mais carente e necessitado. Aqui não diz que somente aqueles que tiverem boas condições financeiras ajudem os outros. Não. Mas se você tem um sabonete, corta o sabonete no meio da metade da sua irmão que não tem. Se você tem qualquer forma de ajudar, você deve ajudar. Seja com a palavra, seja com cuidado, seja com o Evangelho. O que é que o homem precisa mais? É dinheiro ou o Evangelho? O Evangelho. E é isso que a gente tem que acudir ao necessitado incessantemente, mas ele está deixando claro também a questão do trabalho. E quem mais poderia transformar um ladrão em um benfeitor? Quem mais poderia transformar o preguiçoso num homem que trabalha incessantemente com as próprias mãos, como ele diz aí, para se sustentar e acudir ao necessitado? Somente Cristo. Somente o Evangelho pode fazer isso. Não tem um coaching que venha transformar as pessoas. Não tem uma teologia da libertação que aí você fica bonzinho. Não funciona assim. É somente por Cristo, somente pelo Evangelho, que somos transformados. E aí Paulo ele vem com o último argumento, também bem pesado, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando a gente pensa nisso, da questão das palavras, é muito fácil associar isso aqui com provérbios. Tem muitos provérbios que dizem: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou então o Provérbios 12:18 que diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E qual a cura que vem pela palavra? Pela palavra, Cristo. As nossas palavras devem mostrar ao Deus que servimos, devem mostrar o Deus que servimos ao mundo. Nós temos que ser diferentes, inclusive no nosso linguajar. Nossas palavras não devem ser torpes, e quando ele diz torpe aqui, há toda uma explicação por trás. Eu confesso que eu não sou mais preparado para explicar isso aqui, gregos e hebraicos da vida, mas é basicamente um termo comercial. Eram de pessoas que vendiam peixe, logo torpe era uma palavra podre, fedor de peixe e tal, e sim palavras que sirvam para edificação.
Ou seja, você que tinha um linguajar torpe, você que falava coisas podres, piadas que não edificam, conversas que não edificam, um linguajar sujo, agora sua boca seja limpa. E a Bíblia deixa claro que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, se ele está dizendo para você falar o que é bom, você tem que ter o que é bom no coração. E o que é bom senão Cristo? A gente deve falar sobre Cristo. A gente deve transmitir Cristo aos que nos ouvem, conforme a necessidade. Necessidade aqui, inclusive na minha Bíblia, diz que não é a melhor tradução, mas é oportunidade. Ou seja, conforme a oportunidade que você tiver. Ou seja, o tempo inteiro, seja no trabalho, seja em casa, seja dentro da igreja com o irmão que está mais enfraquecido, pregue a palavra, pregue Cristo, anuncie a verdade, use palavras de edificação e assim transmita graça aos que ouvem. O evangelho deve estar sempre nos nossos lábios. A gente tem que estar pronto para mostrar a razão da nossa fé o tempo inteiro. Inclusive, o pastor Érico usa isso bastante. Ele fala, está pronto, irmão? Está pronto para mostrar a razão da vossa fé? Aí, estou, pastor. Claro que estou. E tem que estar mesmo, o tempo inteiro, né? Mas assim deve ser a nossa vida. Não só se o pastor disser, você vai pregar domingo. Você tem que estar pronto o tempo inteiro. Às vezes você está saindo de casa e você vê alguém blasfemando e acusa você é cristão hipócrita. Você tem que estar pronto para dizer, não, Cristo é liberdade, Cristo é justiça. Nós temos que estar pronto para mostrar realmente o nosso Redentor o tempo inteiro. E aí, passando para mais uma ilustração, nós podemos lembrar do dilema que Agostinho viveu. Lembra, ele roubou a pera, ele foi lá no terreno, balançou a árvore com os amigos de madrugada, porque eles ficaram até tarde na praça lá, e eles queriam aquilo ali simplesmente por fazer o mal. Tudo bem, é só uma pera, é uma coisa simples, mas não era pela pera que eles estavam fazendo, mas ela era pelo prazer no pecado. E quem de nós não viveu assim? Quem de nós não viveu realmente buscando aquilo que nos dava saciedade? Quem nunca teve um vício? Quem nunca teve algo que tem vergonha de contar aos outros porque realmente machucou o seu passado, foi uma mancha no seu passado? Nós todos temos isso. Certamente, se o livro fosse Confissões de André, eu só mudava os pecados, mas o texto eu deixava o mesmo. Eu realmente vivi uma vida muito devassa, assim como provavelmente quase todos devem ter vivido. Não há um que tenha vivido sem pecado, não há um justo, não há um sequer. Somente Cristo viveu de forma idônea, viveu em justiça e retidão o tempo inteiro. E é nesse sentido que a gente percebe que o evangelho é transformador. Aquele Agostinho que antes roubava, ia no terreno do vizinho para chacoalhar, se ele tivesse lido a epístola de Paulo, e naquela época que ele roubava, né, ele entenderia que agora a vida dele não era mais para entrar no terreno do vizinho, chacoalhar a árvore e roubar. Não, ele ia chegar lá no vizinho e dizer, o senhor está precisando de ajuda, quer que eu vá molhar as plantas ali, quer ajuda em alguma coisa? É isso que o evangelho faz. O evangelho pega o homem mau, pega o homem bandido, o homem corrupto e transforma. O homem lá na cruz, ao lado de Cristo, recebeu uma mensagem de Cristo dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele ouviu a mensagem, ele viu quem estava do lado dele, ele olhou para a luz de Cristo e foi transformado. Assim deve ser conosco também. Se antes você roubava peras como Agostinho, troque peras por qualquer pecado que você imaginou aí do seu passado, agora você vive de forma inversa. Você tenta equilibrar não para cumprir uma média assim e dizer, paguei minha conta, Senhor. Mas porque o evangelho é isso. O evangelho é transformação, é pegar o homem que usava mulheres como Agostinho usou e buscava ter prazer com elas, saciando a sua carne, e agora diz, eu vou me unir a uma só mulher e por ela eu vou morrer. O evangelho é transformação total. O homem que roubava não rouba mais, o homem que adulterava não adultera mais. E assim deve ser conosco. A gente tem que se dedicar a uma só mulher, a um só casamento. Amém. E é isso aí. O evangelho ele é transformação total do homem. Não há uma área que você diga, não, essa daqui vai continuar com o meu pecadinho de estimação. Todos os nossos pecados têm que ser levados ao pé da cruz e dizer, Senhor, eu não sei me livrar disso. Eu preciso do Senhor. E isso é a verdadeira santidade. A verdadeira santificação cotidiana. É você olhar para o que Cristo fez e mudou no seu interior. E agora, pelo que Ele fez, mudou sua mente, mudou seu coração, você reflete isso nas suas mãos. Você abençoa quem está ao seu redor. Você mostra o Cristo através da sua boca, do seu linguajar, do seu comportamento, no sentido da ira. Você vive realmente uma vida semelhante à vida de Cristo. E, para resumir esse ponto, cito uma frase de J.C. Ryle que diz assim, a verdadeira santidade não consiste apenas em crer e sentir, mas em realizar e suportar, em uma demonstração prática da graça ativa e da graça passiva.
Graça ativa e graça passiva, a graça que nos veio até nós e fomos transformados pelo Senhor, e agora eu vou viver essa graça de forma ativa. Eu vou mostrar ao mundo, sim, eu fui salvo, sim, eu vou dar frutos, sim, Cristo me ordenou que fosse assim. E por isso, vivemos de forma semelhante a Cristo. A vida cristã não é simplesmente mudanças no meu coração, não é tipo, eu fui transformado, pronto, agora eu sou um homem bom e vou viver distante de todo mundo porque todo mundo é pecador e eu sou melhor do que os outros porque eu sou santão. Não funciona assim. O Evangelho ele nos faz mudanças individuais, mudanças pessoais, mas faz também mudanças interpessoais. Lembra da analogia da roupa? Você tira a roupa podre do pecado, Cristo te dá um banho e agora você tem que sair no meio das pessoas mostrando o perfume de Cristo. Você tem que estar exalando o aroma suave do nosso Senhor. Essa é a vida cristã. Como é que devem viver os crentes? Transformados por dentro e transformados por fora. Exalando aí o bom perfume do nosso Mestre. Crianças, isso se aplica também a vocês. Não é questão de só papai e mamãe que escutam o Evangelho, meus pais são crentes e eu estou livre disso. Não, o filho de crente não é crentinho, tem que também exalar o bom perfume de Cristo. Tem que dar valor ao que escuta na igreja, escuta dos pais e transmitir essas questões aos seus colegas, a verdade do Evangelho aos seus colegas. E para nós adultos, a mensagem é bem mais pesada. Não é simplesmente uma questão de assimilação. O Evangelho não é só na nossa cabeça. Não é o quanto eu entendo de Bíblia, ou quantos livros de Agostinho eu já li. Não é isso. O Evangelho é o quanto de Cristo está na minha mente, está no meu coração e é transmitido pelas minhas mãos. É tanto que Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Não existe a pessoa que diga, beleza, eu já fui salvo, vou ficar sentado na cadeira esperando o Senhor me chamar. Não funciona assim. Se você vive assim, é bom começar de novo, do zero. Então, que nós entendamos isso, que precisamos realmente ser transformados. Mas se você, porventura, não entende esse Evangelho, se você não entende que Cristo morreu por nós, se é a primeira vez que você escuta essa mensagem, eu quero que você entenda que isso não é papo de crente. Isso não é papo de uma pessoa que realmente, é porque ele está acostumado, os pais deles eram crentes, e aí ele está nessa, ele nunca viveu fora da caixa, e algo assim. Não. O Evangelho, ele nos mostra que todos somos pecadores. Eu sou tão pecador quanto a pessoa que nunca ouviu essa mensagem. Mas a diferença entre nós é que minhas roupas já foram tiradas por Cristo. Cristo já me lavou. E por causa dele, eu tento viver de modo digno todos os dias. Não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. A igreja a que Paulo escrevia é uma igreja como a nossa, em que as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, têm dons diferentes. E por isso nos esforçamos todos para viver em unidade, com dificuldades, com pecados, mas unidos por Cristo. Logo, você que nunca ouviu essa mensagem, perceba a necessidade que você tem de tomar esse banho no sangue de Cristo, porque Cristo é que faz a diferença, Cristo é que nos lava de verdade. Então precisamos todos ser lavados por nosso Senhor. E caminhando para o final, no último ponto, é justamente a imitação do Senhor. Lembrando os outros dois pontos anteriores, o cristão ele deve viver em santificação pessoal, deve viver em santificação interpessoal, e a terceira, ele deve viver imitando ao seu Senhor. Em se tratando de imitação do Senhor, Paulo começa dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é um ponto crucial. Ele já começa falando do Espírito, porque é o Espírito que distingue o homem que é salvo do homem que não é salvo. Não é pela cor dos cabelos, não é pela forma que se veste. Tem pessoas aí fora que se vestem tão comportados quanto os crentes se vestem, que falam tão bem quanto os crentes falam, que tem comportamentos que você olha para a pessoa e diz, esse rapaz deve ser crente, mas na verdade ele não conhece o Evangelho. E o que nos distingue é justamente o Santo Espírito. E é por isso que a gente não deve entristecer o Espírito. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente entristece o Espírito? De forma rápida, a resposta seria fazendo tudo o que Paulo disse para não fazer no começo. Mas Paulo faz questão de repetir. Ele diz, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritarias e blasfêmias e bem assim toda malícia. Isso parece uma coisa bem distante. Assim, a gente é crente, eu fui batizado aos 10 anos de idade, estou fazendo meus 23, eu tenho 13 anos de evangelho, eu não cometo mais essas coisas, eu não vivo em blasfêmias, gritarias. Mas isso é mais comum do que parece. A gente tem que prestar atenção, porque essas coisas elas não precisam ser tão públicas assim. Sabe, você nunca se pegou guardando uma mágoa contra alguém, você ouviu uma piadinha de alguém e aquilo ficou no seu coração, e você ficou remoendo. Isso é amargura. Você viveu de forma amargurada.
E quando essa amargura se mostra no seu cotidiano, hoje, se mostra amanhã, daqui a pouco você está gritando com alguém assim, não é assim não, eu não quero falar com você não. Você está agindo com cólera, você está agindo com ira, você está cometendo inclusive as gritarias. Ou quando no nosso cotidiano a gente passa a reclamar de tudo. Não gosto da minha vida, eu queria uma casa maior, isso aqui não está nada bom. Você está vivendo blasfêmias. O termo blasfêmias aqui não é estrito assim, blasfêmia contra o Senhor. É toda sorte de blasfêmias. Então é reclamar da vida, reclamar do Senhor, reclamar da nossa igreja, reclamar dos pastores. Sabe, aquela pessoa que não é satisfeita com nada. Então, esse blasfêmias é isso. E bem assim, toda sorte de malícias. A gente deve viver distante de tudo isso. Nossa mente e nosso coração deve ser transformado pelo Senhor. E se você comete algum desses pecados, se você vive dessa forma, no sentido de andar, né, praticar isso aqui, de deixar isso crescer, você está entristecendo o Espírito. Para a gente entender de forma bem clara o que é entristecer o Espírito, é quando você tenta dividir o seu coração. Desse lado de cá fica o Espírito Santo e aqui ficam meus pecados. Não tem como ser assim. Ou está o Espírito Santo ou está os seus pecados. Você tem que tirar um dos dois sempre. Quem está sentado no trono é o Espírito Santo ou são seus pecados? A nossa vida deve ser distante disso. É tanto que Paulo diz, longe de vós todos esses pecados. Mas aí ele muda a cena, né? Ele diz, como é que a gente pode evitar isso? Ele diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui poderia acabar bem tranquilamente, mas tem os dois versos que se encaixam perfeitamente nessa temática. Paulo está mostrando agora a forma que você não vai mais entristecer, mas alegrar o Espírito. Ele está mostrando que não há brecha para neutralidades aqui. Ele não diz assim, se ele diz, longe de vós toda amargura, gritaria e ira. Ele não diz, agora você viva silenciosamente para não ter gritaria, você viva calmo para não ter ira e não guarde mais mágoa. Seja bonzinho com todo mundo. Ele não diz isso. Ele diz, sejam benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. Ele não quer alinhar você para o meio. Você estava do lado ruim da vida, agora você vem para o meio e está tranquilo. Não, você tem que ir para o lado correto, o lado de Cristo, que é justamente você mudar totalmente a sua conduta, você ser transformado. Não é uma questão de mudar disso para aquilo, não é binário assim. É realmente por Cristo, você tem que ser bondoso como Cristo, compassivo como Cristo, perdoar como Cristo perdoou. É o que ele está argumentando aí no verso 32. Então, o parâmetro é Cristo. A gente não tem um referencial assim, vou ser bom como pastor Érico, vou ser bom como pastor Flauber. Não, é como Cristo. E a gente olha que o padrão é bem alto. E certamente a gente está continuamente distante desse padrão. E a gente deve buscar atingir esse padrão todos os nossos dias. Mas ele encerra no verso 1 e 2, o argumento dele, né? Dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o exemplo. Quem aqui nunca se deparou com a situação, especialmente quem tem filhos ou netos, de ver o filho imitando ao pai? Sei lá, calçando o sapato do pai, sair na casa andando como o pai, ou imitando a voz do pai, ou fazendo as coisas que o pai faz do trabalho. O pai é policial e o menino diz, eu quero ser policial também. Isso é comum. Os filhos imitam aos pais. E isso num pai imperfeito. Imagina quantas vezes o filho Heitor imitou o pastor Érico, e se Heitor percebesse que, na verdade, ele tem um pai que é melhor do que o pastor Érico. Um pai que ele não merece de forma alguma. Isso é conosco, a gente é assim. A gente foi adotado por um pai perfeito. Um pai que nos lavou de forma tremenda, ele nos santificou, ele nos limpou dos nossos pecados. E agora eu vou imitar esse pai. Não de forma irracional, como normalmente as crianças fazem, né? Vê o que o pai faz e copia. Mas eu vou fazer isso de forma consciente, ativa e cotidiana. Vai ser minha vida, vai ser realmente imitar ao meu pai, ao pai que me limpou. Então, aqui ele diz, sejam imitadores, não é imitem apenas, não é algo simplesmente prático. Cristo calçava chinelo, aí você calça chinelo. Não, você vai ser como Cristo, você vai ser um imitador de Deus. Esse é o exemplo que nos move, né? O Evangelho é isso, nós fomos adotados por um pai fantástico, um pai perfeito, e somos agora imitadores desse pai perfeito. E aí, ele encerra num ponto muito perfeito. Se você olha para o verso 17, o verso que a gente começou o sermão, ele diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E olha como ele encerra no verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Olha o contraste. Ele começa dizendo, não andem como gentios, e agora a balança final, andem como Cristo. Não é o mundo que é o nosso parâmetro. Não é como as coisas funcionam aí fora, agora todo mundo faz isso, eu vou fazer isso também. É como Cristo. Mesmo 2.000 anos, 5.000, 30.000 anos depois, Cristo vai ser o referencial da igreja. Cristo vai ser o referencial dos homens e mulheres da igreja. Ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso paradigma. É o que a gente tem que buscar chegar no padrão. Não que vamos conseguir, mas ele sempre deve ser o nosso referencial, porque se ele não for, vamos viver na vaidade de nossos pensamentos, obscurecidos no entendimento, como Paulo argumentou nos primeiros versos que nós lemos. E qual o paradigma? O amor de Cristo, né, se a gente cortasse assim como o pessoal tem costume, e andar em amor. Pronto, vou andar em amor, eu vou amar todo mundo, toda forma de amor é válida, como dizem por aí, mas é um amor como Cristo amou. E como Cristo amou? Se entregando a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o nosso padrão. E ele está falando isso para uma igreja que era composta justamente de ex-gentios. O pessoal que etnicamente era gentil. Eu sou grego, eu nasci grego, meus pais eles vivem em imundícies e corrupção e idolatria. Mas ele está falando para esses irmãos e diga, não andem como gentios, mas andem como Cristo. Isso também se aplica a nós, se aplica a todos. Cristo sempre será e sempre foi o referencial da verdadeira igreja. Se não temos Cristo como referencial, se o nosso referencial é alguém que seguimos na rede social, se é alguém que idolatramos e, nossa, como ele tem a vida perfeita, tem algo que precisamos mudar. Cristo deve ser sempre o referencial do cristão. Há uma explicação desse verso que Sinclair Ferguson fez. Ele diz o seguinte: a santificação é o processo e o evento da vida cristã. Sim, é algo pontual, que depende apenas de Deus. Mas depois disso se torna o processo pelo qual tentamos viver de modo digno do que o Senhor fez por nós. Eis o processo de santificação, eis a vida cristã. Só para simplificar, se ficou alguma dúvida. Ele está dizendo que a santificação começa em Deus. É Deus que diz, vou te tornar santo. Mas a partir do momento que Deus nos torna santos e já nos declara santos, agora ele diz, sejam santos como eu sou santo. A gente não vai conseguir viver em vida perfeito, sem pecado, mas ele manda que sejamos santos como ele é santo. Então esse é o nosso padrão, esse é o nosso objetivo. E uma ilustração só para que encerremos essa questão do texto em si. Suponha que você é rico, mas você não conhece o Senhor Jesus Cristo. Você tem muitos bens, você tem muitas posses, e aí vem um simples evangelista, um homem comum, e te evangeliza. Te fala sobre o evangelho, você fica encantado com a mensagem, você acha isso maravilhoso, e ele diz, seja santo como Deus é santo. Aí você entende essa parte, fica bem marcada assim na sua mente, e você vai, vende tudo que você tem, se tranca numa casa, no interior de uma cidadezinha, e diz, pronto, vou ser santo aqui. Vou viver aqui, sem pecado nenhum, sem celular, sem redes sociais, sem nada. Vou viver trancado, sem bens, nada que me faça pecar. Mas enquanto isso acontece, na cidade ao lado tem uma criança de 14 anos, de 12 anos, na escola, que viu um coleguinha chorando porque os pais estavam se separando, e simplesmente chega, calma amigo, tem algo bom para você, e começa a compartilhar do evangelho, do evangelho, do evangelho. Quem dos dois entendeu mais do evangelho? Quem dos dois foi realmente alcançado, se despojou, se renovou e se revestiu do evangelho? A pessoa que largou tudo e foi viver no interior porque não queria pecar? Ou uma criança que pode ouvir o evangelho e ser tocado por ele, que pode ser transformado por ele? Com quem desses a gente tem parecido mais? Será que a nossa santidade é realmente só no nosso coração e tá bom, só ligo para mim? Ou será que a gente é realmente a pessoa que entende o que Cristo fez por nós e isso nos transforma por inteiro? Se nós ficamos como o homem rico da minha ilustração, nós temos que entender que o evangelho é mais que isso. O evangelho é sobre uma salvação que não devia ser dada a homens que não mereciam, mas foi misericórdia, foi graça. Foi Cristo sendo entregue voluntariamente. E por isso temos que anunciar, temos muito, nós não precisamos ter uma história extraordinária. Eu era um bêbado que vivia caindo pelas ruas e agora Cristo me alcançou. Isso não é necessário. Se você tem Cristo, você tem muito o que dizer já. Você não precisa realmente conquistar as pessoas pelo seu testemunho, mas por Cristo. Cristo é a mensagem que todo homem tem que ter automaticamente. A vida cristã começa no despojar-se, depois vai para os nossos atos comunitários e se encerra sempre na imitação do Senhor. Temos todos que imitar o Senhor. Se a gente imita qualquer outra pessoa, a gente não está vivendo a vida cristã de forma adequada. E aí a gente termina com as aplicações desse ponto, né?
Crianças, vocês também podem ser santos. As crianças não têm diferença dos adultos nesse sentido de santidade. Eu vou roubar a borracha aqui do meu colega que caiu porque ele não está vendo. Não, não existe isso. O evangelho não é para maiores de 18 anos. O evangelho não é para maiores de 16 anos. O evangelho é para todos. Se você está ouvindo, se você tem condição de entender o evangelho, você já deve se ajoelhar perante o Senhor Jesus Cristo. Se você é um adulto, que eu falei das crianças primeiro, você tem que entender que isso também se aplica ao nosso cotidiano. Nós somos um corpo, não devemos mentir uns aos outros, não devemos viver mais nas práticas que vivemos antigamente. As nossas práticas, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo em Cristo. E é por Ele que temos que viver. É por Ele que temos que buscar a santificação. É Ele o nosso parâmetro de vida todos os dias. E você que talvez ainda não faz parte desse corpo, preciso que você entenda. Há espaço para você aqui também. Há cadeiras na mesa. O mestre chama a todo que escutar a sua voz. Não é exclusivo de André, não é exclusivo dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Catolé. Todo aquele que escuta o Evangelho, que é chamado por Cristo, pode chegar-se e fazer parte desse corpo. Pode se achegar e desfrutar das bênçãos maravilhosas do nosso Senhor. Então temos que entender isso tudo, porque é por Cristo que devemos viver. Passemos somente a algumas aplicações finais, 3 aplicações bem simples e rápidas. Primeira delas, devemos valorizar o que foi feito por nós. Se entendemos que Cristo se entregou numa cruz e vivemos da mesma forma, nós somos os piores dos pecadores. Se entendemos que Ele se fez homem, sendo Deus, sem pecado, viveu de forma totalmente limpa do pecado, da corrupção desse mundo, e vivemos da mesma forma, temos muito o que mudar. É bom a gente lembrar da música que eu disse lá no primeiro ponto do sermão. Entre 2 cruzes brilha a luz das luzes, e eu só quero ver o que Ele iluminar. Eu só quero ver o que Cristo iluminar. Eu tenho que olhar pelos olhos de Cristo, ver que Cristo é a luz que ilumina esse mundo. Quando a gente estuda na escola, acho que todo mundo deve lembrar disso, a gente entende que houve uma idade das trevas, em que o pessoal era totalmente preso à Bíblia, que a igreja estava no poder, e eles ensinam que a idade da luz, ou o iluminismo, foi justamente quando deixaram de lado a Bíblia, deixaram de lado a igreja, e agora o homem vive pela ciência. Isso é o iluminismo para o mundo. Mas para a gente, tudo bem que a Idade Média, eu não estou defendendo a Idade Média, dizendo que tudo era perfeito lá. Mas Cristo é a luz que brilha e ilumina toda a humanidade. É por Cristo que vemos as coisas com a ótica corrigida. O mundo nos faz ver o prazer como algo certo, o prazer pela carne. E em Cristo vemos que temos que dar toda a glória a Ele. Ele deve ser o motivo do nosso labor, do nosso sofrer, dos nossos sacrifícios, da nossa alegria. É tudo por Ele. Então devemos valorizar o que foi feito por nós. Segunda aplicação. Devemos nos empenhar em mudanças práticas. Foram citados diversos pecados. Se você é preguiçoso, você é roubador, você é mentiroso. Sabe, Paulo citou tantos pecados. E essas são também coisas que nós devemos nos empenhar em abandonar na prática. Não é só uma coisa assim, eu vou parar de mentir, pronto. Você tem que se empenhar. Pecados são vícios, pecados são coisas que nos aprisionam. E se Cristo uma vez nos libertou, estou falando isso porque a gente estuda em Gálatas, não devemos mais nos aprisionar às coisas que nos amarravam, não devemos mais viver amarrados pelo pecado. Cristo nos libertou para a liberdade, para que pudéssemos fazer boas obras, para que pudéssemos anunciar ao nosso Senhor. Se nós retrocedemos às velhas práticas, nós queremos viver nas trevas. Nós queremos realmente buscar o que nos dá prazer e viver com o pecado no nosso coração. Então, primeiro, valorize o que Cristo fez. Segundo, mude na prática, se empenhe por mudar. E terceira e última aplicação, ame como Cristo amou. Isso não é frase de efeito, não é, todo mundo diz isso, está aí nas redes sociais. Mas, se a gente diz que é o povo da cruz, e meu irmão fala grosso comigo, eu não perdoo ele, e aí acabou a amizade, eu não estou amando como Cristo amou, eu não estou perdoando como Cristo perdoou. O amor de Cristo é sacrificial. Cristo não amou os que amavam a Ele. Cristo não amou os que foram gentis com Ele, abriram as portas e ofereceram as coisas. Não, Cristo amou pecadores e se entregou por pecadores. Pessoas que estavam em rebelião e odiavam a Ele. Assim também deve ser conosco. É só Cristo que tem que fazer isso. A gente está livre. Eu posso ficar intrigado com todo mundo porque a minha salvação está garantida. Não funciona assim. Devemos amar como Cristo amou. Devemos nos empenhar por viver como o Cristo da cruz. Sim, a igreja é feita de pecadores. Quantas vezes você não se magoou ao longo da sua vida cristã? Se você não se magoou, parabéns, sua igreja é ótima.
Mas eu me magoei diversas vezes e tive que perdoar, e tive que amar, e vivi de mãos dadas com meus irmãos por toda a minha vida. E assim deve ser cotidianamente. Nós vamos ser magoados, nós vamos magoar as pessoas, mas Cristo é o parâmetro. É como Ele que devemos amar, é como Ele que devemos perdoar. Só para concluir, permita-me ler a última parte aqui das Confissões, na página 277. Ele diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava, deformado, buscando sobre as formosuras que fizeste a ti. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Eu mantinha-me longe de ti e buscava nas coisas que foram criadas por ti, o que não seria a ti. Chamaste e clamaste e quebraste a minha surdez. Tu faiscaste, brilhaste, resplandeceste e expulsaste a minha cegueira. Tu exalaste e eu respirei, te aspirei. Saboreei e agora eu tenho fome e sede. Tocaste-me e agora eu ardo na tua paz. Isso é a conversão de Agostinho. Quando o Senhor simplesmente rompe a cegueira dele. Quando Agostinho agora escuta um grito tão forte que não há surdez que não escute, que não há cegueira que não veja. A luz do Senhor Jesus. Se isso aconteceu com você, se isso aconteceu comigo, nós temos motivos, nós temos uma nova forma de viver. Devemos viver como pessoas transformadas. Sim, Agostinho viveu como um homem cego, perdido, devasso. Se você ler isso aqui, você vai ficar espantado com o tanto de pecados que ele cometeu. Mas você não precisa ler, não. Você tem os seus pecados para você lembrar de como você foi devasso, de como você andou longe do Senhor. Mas se Cristo nos resgatou, se Cristo nos lavou, nós temos uma luz que brilha em nós e deve ser transmitida ao mundo. É como diz nos evangelhos, você não deve esconder uma luz debaixo de uma mesa. A sua luz, que é a luz de Cristo, deve mostrar ao mundo de quem você é, a quem você pertence. Nós devemos refletir vida e vida eterna em Cristo. Portanto, meus irmãos, que nos empenhemos em mostrar ao mundo o nosso Senhor, que não sejamos mais como o velho homem, mas como o homem que é renovado e vive cotidianamente imitando ao seu Senhor, buscando honrar e glorificar o nosso Deus. Oremos. Senhor, graças te damos porque entendemos o teu precioso evangelho. Entendemos que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, porque o que o Senhor fez por nós, ninguém mais conseguiria fazer. Porque o que o Senhor fez por nós, nem nós mesmos queríamos que o Senhor fizesse. Nós andávamos desgarrados, buscando prazeres, delitos, pecados. E o Senhor nos iluminou com a tua luz. Nos lavou com o seu sangue. Que alto preço o Senhor pagou. E por isso te agradecemos, Deus, porque se não fosse o Senhor, certamente estaríamos perdidos, fadados à condenação eterna. Se não fosse o Senhor, nunca estaríamos aqui por vontade própria, por nosso desejo de agradar a Deus, porque somos rebeldes sem o Senhor. Por isso te pedimos, transforma o nosso coração dia após dia, faz-nos buscar, te agradar, te engrandecer, Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa petição e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.